I'm going to hand the microphone over to Vladimir Safatli. Ok, então eu gostaria de inicialmente agradecer a presença de todos vocês aqui, dentro de um colóquio como esse, com objeto de tantas polêmicas. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer inicialmente a toda a equipe do SESC, que é coordenada pela Marta Colaboni, com a Larissa Menezes, Alcimar, que fizeram um trabalho absolutamente indescritível e da mais alta importância para a defesa dessa atividade. Também gostaria de aproveitar esse momento e agradecer todas as pessoas que fizeram parte da nossa comissão organizadora, em especial Maria Cristina Longo, Virginia Ferreira, Mariana Pimentel, D'Angela Viorama, Felipe Catalani, Victor Bergazzi, Bruno Belém, e também que deram seu suporte da Universidade de Berkeley, como a Brianna George, Ramsey McGlover, que permitiram, então, que um evento dessa natureza pudesse ser realizado, né? Eu gostaria de fazer uma breve colocação e pedir um pouco de desculpas, inicialmente, por fazer algo, digamos, muito mais militante do que normalmente eu faria, mas acho que, devido ao contexto do que nosso colóquio foi recebido, me parece que talvez seria o que eu poderia acrescentar de mais significativo nessa abertura, né? Porque talvez a nossa questão inicial seja o que significa trazer essa discussão sobre os fins da democracia, estratégias populistas, ceticismo em relação à democracia, a procura pela soberania popular, para o Brasil do final de 2017. Não seria possível começar esse simpósio sem colocar de forma explícita essa questão. À sua maneira, ela ressoa outra questão, a saber, o que pode ainda a universidade? O quanto ela ainda é capaz de mobilizar e levar a sociedade a ver o que muitos gostariam de não ver. Porque é fato que poucos foram os simpósios feitos no nosso país que tenham sido alvo de tanta ameaça, de tanta pressão por cancelamento quanto o nosso. E se um simpósio acadêmico, quando associado a uma instituição de grande alcance público e grande relevância cultural, como o SESC, pode provocar tantas reações, então há de se perguntar se o lugar social da universidade é de fato tão extemporâneo quanto alguns gostariam de nos fazer acreditar. Porque por trás do diagnóstico contemporâneo da pretensa obsolescência da universidade, há também, e há de se insistir nesse ponto, o desejo, ao menos de alguns, de que assim seja. Ou seja, de que a universidade reconheça, de maneira humilde, sua pretensa irrelevância. E, como se diz, que ela então se adapte. No entanto, no horizonte do Brasil do final de 2017, um horizonte que eu insistiria não diz respeito apenas ao nosso país, já que vários dos seus traços, dos traços desse horizonte, são partilhados por outros países. No horizonte do Brasil do final de 2017, setores importantes da vida universitária têm usado a sua força para ressoar o fato de que nossa redemocratização, sempre incompleta, nossa transição infinito ruim em direção a uma democracia que, no final das contas, nunca foi vista, né, produziu, ao final, um regime de cinismo governamental e de guerra civil implícita. Assim, se nós estamos atualmente a discutir os fins da democracia em seu duplo sentido,
é porque poucos foram os países, como o Brasil, que se debateram de forma tão explícita contra sua impotência em dar forma institucional a uma soberania popular substantiva. Desde o final da ditadura, com a sua campanha das diretas já, o Brasil se mostra como um país, como dizia Florestan Fernandes, da contra-revolução permanente, da capacidade de gestar acordos de elite que afastem a possibilidade de verdadeiras incorporações políticas populares. Só que isso não poderia ser feito sem as múltiplas estratégias de silêncio, que vão das mais discretas às mais violentas. E uma das mais violentas dessas estratégias foi usada agora, quando grupos organizados, com apoio de estruturas internacionais, haja vista que o site que circulou uma petição de cancelamento da palestra da Judith Butler foi sediado na Espanha e financiado por fontes não identificadas. Bem, se voltaram contra nós, contra uma atividade de debate como a nossa. Não se tratava de protestos contra certas ideias. Tratava-se de pressão visando o simples cancelamento do simpósio. Esses que lutaram para nos impedir de falar, não temeram em dizer que falavam em nome, eu cito, da maioria esmagadora do povo brasileiro. Ou seja, a lógica é afirmar que eles são o povo, com seus pretensos valores saudáveis, seus hábitos trabalhadores, enquanto nós, especialmente intelectuais e artistas, nós seríamos a verdadeira elite ociosa, que vive do dinheiro público, de benesses de fundações privadas internacionais, propagando comportamentos viciosos e doentios. Enquanto eles ficam calados diante do sistema neoliberal de blindagem das elites financeiras, que drenam as riquezas do país e tomaram de assalto o poder político, procurando chantagear a soberania popular através da ameaça da desconfiança dos mercados, eles querem fazer acreditar que artistas intelectuais seriam os verdadeiros sanguessugas das riquezas nacionais. Em uma clássica reedição dos ataques nazistas contra o bolchevismo cultural. Como se vê, a estratégia gira em torno de quem é capaz de constituir o povo como ator político, e com isso designar quem está fora do povo como enunciador. Nesse sentido, eu diria nada mais adequado para um seminário que visa, entre outras coisas, discutir exatamente as estratégias populistas e a sua hegemonia atual. Por isso, talvez seja o caso, então, de inverter essas acusações e lembrar, afinal, pois há momentos em que as estratégias populistas são necessárias, mesmo que provisoriamente necessárias. Uma lembrança que pode nos levar a dizer àqueles que tentaram simplesmente nos calar, dizer em alto e bom som: não, vocês não são o Brasil. Vocês habitam em outro país. Em um país inominável, infame, que não se incomoda em ser defendido por oligarcas que passam seus cargos públicos de pai para filho, por militares de sangue golpista inconfessa. Um país que sonha em acalmar seus medos, apelando à violência de Estado, que delira com o comunismo saindo por todos os poros. Não é a primeira vez na história brasileira que vocês procuraram nos calar, nem que seja apelando à violência, à tortura, ao desaparecimento. Basta perguntar quantos desses que hoje estão protestando não sonham com um golpe militar, que pudesse nos apagar de vez e nos expulsar mais uma vez desse território. Eles já atiraram em nós mais de uma vez. Qualquer pessoa sensata hoje não duvidaria que isso pode ser feito uma segunda vez. Esse país sem nome, que procurou nos calar, ele não se deixa afetar, isso é o engraçado,
com as verdadeiras violências sexuais contra mulheres, contra travestis, contra homossexuais e contra crianças. Ele é completamente indiferente à espoliação da classe trabalhadora através de aparatos legais desenvolvidos para retirar toda a capacidade de organização e luta de quem recebe salários miseráveis e humilhações cotidianas. É um país que nunca se afetou por seus próprios genocídios indígenas e por seu racismo. E como se diz aqui, não existiria, né? Já que nós louvamos a miscigenação. Só que esse país, ele nunca foi o Brasil. Contra esse país, há um outro, que sempre existiu um outro, que se chama Brasil, e que sempre lutou para emergir. Para quem não sabe onde está esse país, que se lembrem dos gritos de revolta de Zumbi, da tenacidade de Pagu, do espírito inquebrantável de Luiz Carlos Prestes, dos cabanos, dos que lutaram de todas as formas contra a ditadura militar, dos camponeses mortos em lutas por terra, dos estudantes que ocupam escolas contra o seu fechamento. Todos esses que nos ensinaram e nos ensinam que é melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Esse país é enorme, mas muitos querem nos fazer acreditar que ele não existe, que ele é fraco. Contra esses que querem nos colonizar através da imagem da nossa pretensa fraqueza, há de se lembrar, nós já estivemos aqui antes. Nós já fomos ameaçados outras inúmeras vezes. E nós continuamos aqui, sem ser calados. Pois no fundo nós sabemos, como disse Walter Benjamin, e eu cito, o passado traz consigo um índice misterioso, que o impede a redenção. Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes. Não existe nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram. Não tem as mulheres que cortejamos, irmãs que elas não chegaram a conhecer. Se assim é, existe um encontro secreto, marcado, entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na Terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica, para a qual o passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. Muito obrigado.